bênção, João de Deus. Este aqui é o canal Coração Tricolor. Eu sou o Fernando Cordeiro e vamos falar, obviamente, do quê? Do Flusão amanhã, não é? Nesta partida de volta contra os caras lá de vermelho do Sul, ok? E vamos nos classificar. Antes, eu peço a vocês, naturalmente, que curtam, comentem e compartilhem este vídeo. Mas não deixem de curtir, por favor, e aproveitem, se não são inscritos, para inscreverem-se no canal. E não deixem de fazer seus comentários aqui, por favor, que isso valoriza muito o nosso trabalho aqui, tá ok? O que acontece é o seguinte: primeiro nós vamos precisar cantar muito amanhã, os que vão ficar em casa e os que estarão lá, tá? No estádio dos caras. Tá? Para início de conversa, que o Fluminense está hospedado no hotel onde o Renato Gaúcho mora. Começa por aí. Segundo, vai treinar lá, está fazendo os treinos no Grêmio, tá? Toda a energia e o ódio que os tricolores do Sul, nossos irmãos gremistas, dirigidos pelo nosso grande ídolo Renato Gaúcho, não é? Estão lá torcendo pra gente, secando o Internacional, tá? Começa por aí. Então, nós vamos precisar cantar muito a bênção João de Deus. Só peço uma coisa, por favor, ó jovem torcida tricolor. Cantem, certo? Não é seja bem-vindo e abençoe este povo que te ama. É ser bem-vindo, que é a mesma coisa que seja. S é com acento circunflexo, não é? Porque seja bem-vindo tira o ritmo. Por isso que foi ser bem-vindo. Tá ok? Recado dado? Mole, olha só, não sou melhor que ninguém, eu sou mais velho do que a maioria das pessoas que assistem aqui a este canal, mas tem muitas músicas aí que eu adoro, entendeu? E não sei cantar, tá? Mas João de Deus, eu vi nascer a bênção João de Deus em 1980, não é? Em um Fluminense Vasco, onde nós fomos os campeões do primeiro turno e depois campeões carioca, tá bom? De 1980. O Papa tinha recentemente visitado o Brasil pela primeira vez. O nosso Papa, nosso Papa tricolor, João Paulo II. Então, olha só. Amanhã, contra o Internacional, é o jogo mais importante da história do Fluminense. É o jogo mais importante da história do Fluminense. Sabem por quê? Porque desde que inventaram estes campeonatos amarrados, o Carioca não é amarrado, tá? Que o Botafogo não ficou nem na Taça Guanabara e está aí no Campeonato Brasileiro. Então, a partir do Campeonato Brasileiro é tudo amarrado, é tudo amarradinho, né? Campeonato de CBF com Comebol com FIFA, né? CBF, Brasileiro e Copa do Brasil. Aí vai para Libertadores ou Sul-Americana, Comebol. E aí depois o Mundial da FIFA. Então, tudo amarradinho. Então, esses campeonatos amarradinhos, assim, e desde que a Libertadores deixou de ser exclusividade de hermanos argentinos e uruguaios e paraguaios, tá? Por isso que dizem que o Olímpia disputou 15 vezes a Libertadores. Claro, porra! Só tem Olímpia lá, porra! Olímpia e outro. O Uruguai também é Peñarol e mais outro. A Argentina não leva lá, que tem uma porrada de time lá, tá? Mas, assim, principalmente a Libertadores era uma carnificina argentina. O maior conquistador da Libertadores é o Independiente, tá? Que tem 7 títulos. Não é o Boca Juniors não, tá? Boca Juniors tem 6. Então, olha só, a Libertadores era conhecida como uma carnificina. A arbitragem, todo mundo falando, hablando espanhol, castelhano, os brasileiros não entendiam porra nenhuma, entendeu? E sempre assim uma coisa a favor deles. Foi criado em 1960, né? Tipo assim, um ranço, né? Porque o Brasil fez o que fez em 58 com Pelé. E aí vamos fazer uma competição aqui para mostrar que os clubes brasileiros são melhores, os clubes brasileiros não são os melhores, os argentinos é que são, e os uruguaios. E aí foi assim sendo, houve a exceção logo no começo, o Santos de Pelé, 62, 63, depois outra exceção, o Cruzeiro de Jairzinho e do nosso grande treinador Zezé Moreira, não é? Em 76, que a máquina poderia muito bem ter levado esse caneco, mas o Fluminense da máquina, simplesmente, desculpe o termo, cagava para outra coisa que não fosse o Campeonato Carioca e aqueles torneios lá fora, torneio de Paris,
Tereza Herrera, tá? Esse era o interesse da máquina do Fluminense. Então, para vocês terem uma ideia, o Campeonato Carioca durava quase um ano inteiro e o finzinho, assim, 3 meses era o Campeonato Brasileiro e o resto excursões lá fora, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, não era como é hoje. Então, a outra exceção foi o São Paulo, do nosso Tele Santana, não é? Do Raí, aquele time comandado dentro de campo do Raí, que foi campeão também da Libertadores 92, 93. Então, a partir dali, o São Paulo acabou com esse estigma da Libertadores ser coisa de argentino, não é? Então, o que acontece? Abriu para os brasileiros. Os brasileiros, pelo São Paulo, não é? Chegaram à Libertadores e chegaram para ficar. Chegaram para ficar, não tenha dúvida disso, ok? Tanto é que este ano nós vamos conquistar a Libertadores, tá? Então prestem bem atenção. O Fluminense, além de ser zoado, sacaneado por ser Série C, e isso assim, só vai passar. O Vascaíno não pode sacanear o Fluminense não, tá? Quem já foi 5 vezes rebaixado para a Série B é pior do que ir para a Série C. Agora, com o passar dos anos, vai ser natural, como é na Inglaterra, clubes como Nottingham Forest, que tem 2 Champions League. Na época não se chamava Champions League, mas 2 Champions League. Hoje está na 3ª ou 4ª divisão inglesa. Entendeu? Então, isso vai ser natural no futuro, times serem rebaixados para a 3ª, 4ª divisão, ou Série B, Série C, Série D, tá? E aí, enquanto isso, a gente pode ser sacaneado por alguns. Por exemplo, pelo Cruzeiro, que tem 200 mil rebaixamentos para a Série B, pelo Vasco, a gente não pode não, tá? Então, enquanto isso, a gente tem que dormir com esse barulho aí. Agora, não ter nenhum título continental, já que não consideram a Copa Rio de 1952, que na verdade nós fomos campeões mundiais, e isso é, obviamente, ser campeão mundial numa competição nos moldes do mundial hoje em dia, obviamente que é mais do que um intercontinental, é um mundial, né? Mas não consideram, então, paciência. Quase que consideraram, mas não consideraram. A FIFA voltou atrás, porque chegou a considerar o Palmeiras e acabou com essas Copas Toyotas aí, que é o Mundial do Flamengo, aí depois voltou atrás, e aí se o Palmeiras tivesse sido mantido campeão da Copa Rio de 51, aí o Fluminense ia pleitear junto à FIFA o título de 1952. Só uma curiosidade, o Bangu ganhou o torneio de Nova York em 1960, tá? Mas porque o Bangu já não é mais um clube grande, inclusive até perdeu, eles roubaram lá a Copa Rio do Bangu. O Bangu tinha Ademir da Guia como seu maior jogador, e roubaram, e então se o Bangu fosse um clube grande hoje, poderia estar pleiteando aí esse torneio de Nova York como campeonato mundial. E roubar a taça lá no Bangu não é vergonha nenhuma, ou é vergonha tanto quanto é roubarem a Jules Rimet, não é? Beijada por Carlos Alberto Torres e Pelé, roubada aqui na Rua da Alfândega, aqui no Rio de Janeiro, né? Em 1983, que deu até um samba da mocidade, né? E derreteram a taça na maior cara de pau. Então, quer dizer, é o jogo mais importante do Fluminense, da história. Amanhã contra o Internacional. Tá? Amanhã contra o Internacional é o jogo mais importante da história do Fluminense. Porque é o renascer da Fênix, o ressurgir do Fluminense nesse novo cenário, nesse novo contexto do futebol mundial, que exige que o grande clube tenha uma Libertadores e depois dispute o Mundial. Isso é o que se exige. E é isso que está faltando ao tricolor, o único tricolor que existe. Me desculpe o grande Grêmio, o imortal, e me desculpe o São Paulo, tem lá suas grandes qualidades, os dois são campeões do mundo, mas o tricolor, o único, é o Nelson Rodrigues que dizia, os outros são clubes de 3 cores. Então o Fluminense amanhã tem um jogo mais importante de sua história, porque eliminando o Internacional amanhã e fazendo a final dia 4 de novembro do Maracanã e ganhando, é que o Fluminense vai voltar a ser o Fluminense que sempre foi e ter o seu lugar entre os gigantes do futebol brasileiro, como sempre teve, já que ele é o primeiro, ele é o fundador do futebol brasileiro, porque Oscar Cox não é Charles Miller. Charles Miller veio antes, mas não fundou clube nenhum. Oscar Cox fundou o Fluminense Futebol Clube,
para que o futebol se desenvolvesse no Brasil. E se desenvolveu crescendo junto com o Fluminense crescendo. Tanto é que as Laranjeiras, por 17 anos, foi a casa da seleção brasileira. Então, Charles Miller não fez nenhum clube. Oscar Cox fez. O Fluminense. Fluminense Futebol Clube. Não é Atlético Fluminense, não é Desportivo Fluminense, não é Associação Atlética Desportiva Fluminense. Não! Ele fez com esse nome, Fluminense Futebol Clube, para fazer o futebol crescer no Brasil. Ele que era filho de ingleses, entende? Ele queria que o futebol prosperasse no Brasil, como prosperou, como prospera na Inglaterra, a paz do futebol moderno. Entendem? E ele conseguiu, cara. Entendeu? Então, o Fluminense é isso. O Fluminense é o clube mais tradicional do Brasil. 1902, já nasceu o futebol. Então, o Fluminense, que é o criador do futebol nacional, e por muitos anos foi o número 1 do Brasil, e depois deixou de ser o número 1, mas continuou figurando ali no Olimpo dos gigantes do futebol brasileiro, no panteão dos clubes sagrados do futebol brasileiro, hoje em dia está tentando voltar. É grande, mas não é mais gigante. E amanhã, eliminando o Internacional e chegando à final do dia 4 de novembro e ganhando essa Libertadores, o Fluminense vai voltar ao Olimpo, ao Monte Olimpo do futebol brasileiro, vai voltar a ser um deus, um gigante do futebol brasileiro. Estou certo ou estou errado, tricolores? Vocês concordam comigo ou discordam? Deixem aqui seus comentários, por favor. Deem um like, compartilhem esse vídeo aí. Valeu? Saudações tricolores. E amanhã, verde da esperança, branco da harmonia e o sangue do encarnado. Essa semana eu tirei sangue. Meu sangue é grená. E o seu? Saudações tricolores.